professor Antônio Júnior. Vamos dar início a mais uma aula da gente, da disciplina de Biologia, e hoje a gente vai estar estudando um pouquinho da biodiversidade da Caatinga, esse ambiente exclusivo do nosso Nordeste. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ele só está presente no nosso território, possui características únicas e peculiares dele, que a gente vai ver ao longo da nossa aula. Mas o que é o bioma? O bioma é um espaço geográfico que compartilha características biológicas, climáticas e físicas e abriga um grande número de espécies animais e vegetais. Aqui a gente tem uma esquematização do mapa mundo, destacando algumas cores de biomas que existem pelo mundo. A gente teria floresta tropical, pradaria, deserto, floresta temperada, tundra, floresta de coníferas, chaparral, savana e picos gelados. Mas o nosso foco vai ser Brasil. Mais especificamente, vamos dar uma olhada em quais são os biomas que a gente encontra no nosso país. Temos a Amazônia, presente na região norte, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, que ela originalmente cobria o litoral brasileiro, Pampas, que ele vai estar aqui lá no sulzinho, já na ponta, quase no finalzinho do Brasil, e o Pantanal. Nosso enfoque hoje será a região de Caatinga. A Caatinga ela ocupa uma área de cerca de 844.453 km², que é equivalente a 11% do território nacional, e engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Você até tomar um fôlego. Como características desse bioma, ela compartilha características com outras regiões do semiárido. A Caatinga apresenta uma diversidade maior, com um grande número de espécies endêmicas, ou seja, espécies que ocorrem somente nessa região. São algumas... E a palavra Caatinga, ela vem da língua indígena Tupi, significa mata branca. Isso porque nos períodos de seca, como uma adaptação, as plantas costumam perder a folhagem e recuperar somente na época de chuvas. E nesse processo que elas estão sem folha, fica aquele aspecto esbranquiçado, acinzentado. E o clima da região é um clima tropical semiárido, ou seja, se assemelha um pouco ao clima do deserto. A temperatura média anual varia de 25 a 30 graus. Em algumas regiões passa disso tranquilo, né? E o sistema de chuva ele é complexo. Anualmente as chuvas se concentram de 3 a 6 meses e o resto do ano é composto apenas de períodos secos, de estiagem. As variações de relevos encontradas na Caatinga influenciam na distribuição de chuvas. Serras e chapadas mais altas recebem maior quantidade de chuvas, isso que escoa dando origem a rios e lagos da região, muitas vezes temporários. E regiões de planícies são sujeitos a maior período de seca. Aí, para a gente exemplificar aqui, lembrar um pouco da aula de geografia. Encontra-se aqui em Pernambuco o Planalto da Borborema. Esse planalto, ele barra as frentes úmidas que vêm do oceano, fazendo que toda a região que esteja mais para o lado oeste de Pernambuco já tem um clima mais seco. O solo da Caatinga. O mais comum, existem vários tipos de solos predominantes que existem na Caatinga, mas o mais comum de ser encontrado é solos rasos e pedregosos, que apresentam plantas de baixo porte, como arbustos e cactáceas. É comum esse solo, sobre a depressão sertaneja, a porção mais plana do relevo. Ele vai ter uma pequena camada de terra sobre grandes pedras, camadas de pedras que tem uma grande extensão. A maioria dos rios da Caatinga são intermitentes, ou seja, eles secam durante determinado período do ano. E existem 2 rios perenes que permanecem com água corrente o ano todo, de grande porte, bastante conhecidos. São o Rio São Francisco, que corta a nossa região de Petrolina, e o Rio do Parnaíba, que já vai estar pegando mais a zona norte do estado. A vegetação da Caatinga ela é composta, catalogada por 932 espécies de vegetais conhecidas. Dessas, 318 são endêmicas e é composta com predominância de bromélias e cactos,
E estima-se que é um número muito maior de espécies desconhecidas, e isso demanda a necessidade de maiores estudos na região. E até um tempo atrás era tida como uma região pobre, que não se tinha diversidade biológica. A vegetação da Caatinga vai estar dividida da seguinte forma. Vamos ter árvores herbáceas, são essa vegetação mais rasteira, que, não, desculpa, é herbácea mesmo. Elas vão estar até 2 metros de altura. Árvores arbustivas vão ter 2 a 5 metros de altura. E árvores, o porte arbóreo, que são árvores já até 12 metros de altura, já são árvores em si com tronco lenhoso. A flora da Caatinga, pelas características peculiares climáticas de seca, ela precisou desenvolver traços adaptativos para poder sobreviver nessa região. Vamos pegar os cactos, por exemplo. As folhas, elas foram convertidas em espinhos. Qual a vantagem disso? Reduz a perca de água e possível desidratação por causa do calor. Outra vantagem, no caso dos cactos, como eles armazenam água em seus caules, eles acabam pondo em risco como uma fonte de alimento e água para animais em período seco. Os espinhos entram como uma forma também de proteção. Outra característica são as adaptações xerófilas. O que é isso? As plantas perdem as folhas em determinado período. Algumas outras adaptações são a redução de folhas, as folhas ficaram menores, as cascas ficaram mais grossas, as hastes começaram a desenvolver espinhos, as raízes se adaptaram para armazenar água, como é o caso do umbu, e alguns caules, como o caso do mandacaru, eles têm a capacidade de desenvolver a fotossíntese. Diferente das outras plantas que ocorrem na folha, em cactáceas vai estar ocorrendo no caule. Aí a gente tem algumas imagens de vegetações da Caatinga. Cactos, mais alguns exemplos de cactos, árvores, palmeira, um exemplo de bromélia do caso da macambira, uma espécie de maracujá do mar. E já a fauna que é composta pelos animais, existe aproximadamente 1.307 espécies conhecidas. Dentre essas, 327 são endêmicas. E na região árida, há registro de 178 espécies de mamíferos, 590 de aves, 160 de répteis, 51 de anfíbios e 240 espécies de peixes. Dos mamíferos, são 178 espécies descritas. Algumas espécies endêmicas são macacos de oca, a gente vai ver uma foto logo mais, e temos algumas ameaçadas de extinção, como as onças, pintada, onça parda, gato-mato e o tatu-bola, que a gente já vai ver a imagem nos próximos slides. Aqui a gente tem espécies endêmicas, o rato nariz vermelho e o mocó. Macacos, o guigó da Caatinga e alguns animais em estado de extinção. A onça parda e a famosa onça pintada, que é o contrário do que se pensa que é um animal amazônico ou animal de cerrado, ela também é um animal de Caatinga. Tatu-bola e o gato do mato. A gente tem os outros animais, como o tamanduá-mirim, o veado catingueiro, e entre as aves são representadas cerca de 591 espécies. Algumas estão ameaçadas de extinção, como o periquito de cara suja e o beija-flor de gravata vermelha, e a gente tem algumas endêmicas que estão ameaçadas, como o soldadinho do arari, exclusivo da nossa região, periquito de cara suja, jacuca, arara azul de Lear e ararinha azul. A gente tem aqui imagens dele, o periquito de cara suja, soldadinho do araripe, jacuca, beija-flor de gravata vermelha, arara azul de Lear e ararinha azul, que recentemente está passando por um processo de reintrodução na natureza, que até a década de 90 acreditou-se que ela tinha sido totalmente extinta, só deixar de existir no planeta, mas foi encontrado alguns animais em cativeiros. E agora está sendo feita a reintrodução aqui próximo na Bahia, em Curaçá, numa reserva legal que é recente. A asa branca, um animal bem característico da região, tem até envolvida na nossa cultura com algumas músicas do Luiz Gonzaga, o canário da terra e répteis são representados cerca de 177 espécies, incluindo largatos, serpentes, anfínidos, que bicho é esse? Aquela famosa cobra de 2 cabeças, aquele minhocão desse tamanho assim que você acha que geralmente mexe na terra, crocodilianos e quelônios,
quelônios são jabutis, cánidos, tartarugas. Algumas espécies ameaçadas de extinção. A gente tem o jabuti piranga e espécies endêmicas. Temos ela aqui que a gente já vai vendo logo, aqui está por nomenclatura científica, mas logo mais a gente vê a foto e identifica cada um. A espécie endêmica da região, a famosa lagartixa, lagartos variados. Aqui a gente tem um exemplo de cobra de duas cabeças para vocês compararem o tamanho dessa criaturinha. Moeda de R$1 ela fica menor quanto a engoladinha. Algumas cobras. E esse aqui seria o famoso jabuti que está em processo de extinção. Por ser um animal dócil, muita gente acaba pegando para criar como pet. Lembrando que isso é um processo que é ilegal, o animal silvestre não deve estar sendo tido como pet. Mais um exemplo de cobra, e a iguana, o famoso camaleão que a gente tanto encontra em árvores, em parques, passeando pela vegetação. Os anfíbios, mesmo nossa região sendo seca, ela ainda encontra uma grande quantidade de variação de espécies de anfíbios. São aqueles animais que vivem parte da vida na água e outro ambiente terrestre. Alguns deles são o sapo cururu e perereca. E alguns deles desenvolveram características interessantes para sobreviver aos períodos de estiagem, como por exemplo, o sapo guardinha, que ele consegue ter uma tolerância muito alta a temperaturas elevadas. E a gente ainda tem alguns sapos que eles se enterram na lama, em fundo de lagoas, para no período de seca conseguir sobreviver, e só ressurgem na superfície quando chove. E por galera que mora mais aí no interior, por isso que do nada choveu, fica aquela barulheira de sapo que ninguém nem sabe de onde veio. Alguns deles podiam estar enterrados, você não via, mas ele estava lá. E a gente vai ter algumas imagens dele. Sapo cururu, todo mundo conhece. A perereca de capacete. O sapo guardinha, que possui essa capacidade de aguentar temperaturas altas. E esse sapinho aqui, o Pleurodoma hiporestes, que ele se enterra para se proteger do período seco. Das espécies de peixe, a gente tem 241 que são encontradas na Caatinga, entre as quais se destacam espécies de importância econômica nativas na bacia do Rio São Francisco, como dourado, pacarrã, curimatã, ou pacu, e o surubim. A gente tem alguns exemplos deles aqui. Dourado, peixe também comercializado, pacarrã, curimatã e o surubim. São peixes de importância econômica que movimentam renda da galera ribeirinha que sobrevive da pesca. Grupo dos invertebrados, insetos, moluscos, crustáceos, eles apresentam uma grande diversidade, porém são pouco desconhecidos justamente por causa do seu tamanho reduzido e falta de estudo mesmo. Eles são a base da cadeia alimentar e atuam também na polinização das árvores, como por exemplo, o caso da abelha, que ela atua de extrema importância na polinização de todo o ecossistema, e sem ela não existiria nada. Um exemplo de abelha que é amplamente conhecida e importante é a jandaíra, Jandaíra Francisco, que ela ocorre principalmente no Rio Grande do Norte, Ceará, e cujo mel é bastante apreciado como alimento e usado na medicina popular pelas populações rurais. Aí a gente tem aqui, a jandaíra, essa abelhinha aqui. Características: abelhas nativas do nosso país, elas não apresentam ferrões. As abelhas, ou seja, elas não conseguem picar. Abelhas que apresentam os ferrões, elas não são da nossa região. Aí elas acabam, por disputa de território, matando essas abelhas nativas e colocando meio em desequilíbrio todo o ecossistema da nossa região. E aí algumas estratégias que a gente já acabou comentando durante ela, mas vamos revisar um pouquinho. São estratégias de sobrevivência. Assim como as plantas, os animais da Caatinga são altamente adaptados para a sobrevivência em condições de clima semiárido e com pouca disponibilidade de água. Para isso, adotam estratégia entre elas: a amplitude do nicho alimentar, ou seja, eles consomem alimentos disponíveis em cada época. Por exemplo, está em época de chuva, eu tenho uma maior quantidade de frutas, vamos se alimentar de frutas. Chegou o período de seca, vou me alimentar de cascas, raízes, sementes. O ciclo de reprodução também acelera. Eu concentro mais a reprodução nos períodos mais favoráveis, para que, quando as crias venham, estejam no período favorável à alimentação. Ocorrem também fenômenos como migração, no período seco, e no caso da vegetação, dormência durante a seca. Elas vão estar
se fechando e evitando alguns processos metabólicos para evitar perda de água, gasto de energia. E dentro dessa estratégia, a gente pode citar o caso dos saguis. Esses pequenos mamíferos, eles vão estar fazendo o seguinte. Talvez vocês já tenham visto ali um pé de manga, uma fruteira. O que acontece? Está em época da fruta, ele vai lá comer a fruta e descarta as sementes, então deixa guardado. Depois vai para outra região. Quando chega o período seco, ele retorna para aquela região e vai se alimentar das sementes que ele deixou guardadas. Então ele meio que estoca, deixa vou comer aqui, mas eu vou guardar para depois, voltar a fazer aquele lanchinho. No caso do sapo, a gente já comentou que ele vai se enterrar e invernar por um período até que chova. Quando chover, ele sai novamente e vai ser feliz, namorar, doidado. Porém, o bioma caatinga ele sofre uma série de ameaças. São elas: exploração de madeira, desmatamento de queimadas, caça sem controle, tráfico ilegal de animais silvestres, pastoreio excessivo de gado e algumas práticas agrícolas inadequadas, que é como monocultura. Carolina, como nossa região, a região caatinga é seca, demora-se muito para que a vegetação arbórea volte ao normal. E quando isso acontece, o solo fica exposto, levando ao processo de desertificação e estragando o solo. Tráfico de animais, como a gente já comentou lá no caso da ararinha azul, que foi extinta do bioma, só se encontrar em cativeiros. Pasto excessivo e queimadas, se assemelhar, se juntam, como quero criar gado, mas eu não tenho espaço para isso. A vegetação caatinga é ruim para criar gado. Então, desmato e investo só em capim, o solo está desprotegido. Ou então na prática de monoculturas, quando a gente começa a cultivar só uma cultura naquele local, tem um desgaste do solo e não há reposição da matéria orgânica, que torna o solo infértil e posteriormente inutilizável. Algumas estratégias foram desenvolvidas para a conservação. A gente tem como desenvolver mais estudos de pesquisa na região, valorizar o modo de vida das populações tradicionais, que providenciam a conservação da caatinga. Populações tradicionais são aquelas comunidades que já têm um vasto tempo naquela região, já se adaptaram. Então, mais que uma recomendação. Caatinga não tem como a gente acabar com a seca, mas se adaptar a conviver com ela, desenvolver estratégias para melhorar a nossa convivência. E algumas curiosidades da caatinga, sobre o bioma caatinga. Desde que o Brasil foi descoberto em 1500, metade da paisagem já foi deteriorada pela ação do homem. É estimado que 15% a 20% do bioma estão em alto grau de degradação, ou seja, corre risco de deixar de existir e se tornar um grande deserto. A ave com maior extensão no Brasil, a ararinha azul, que foi lá no início da nossa aula, vive na caatinga e só se encontrou o único macho na natureza dessa espécie. E na estação de seca, a temperatura no solo da caatinga pode chegar a 60 graus. A temperatura muito próxima de áreas de deserto. Quase para ficar um ovo lá numa pedra de folha. E a caatinga foi o território em que os cangaceiros mais transitaram no final do século XIX, aí começo do século XX. Eles usavam roupas e chapéus de couro para se protegerem da vegetação cheia de espinhos da caatinga. E a gente volta lá para um pouco do folclore e cultura tradicional da região nordeste. Seria essas roupas do cangaceiro, o vaqueiro, mas isso aí fica papo para outra aula. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham conseguido aproveitar, tenha sido proveitoso. Tchau!